243. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlace pra ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Duzentos e dez. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo
tua palavra de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, que conduzem ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Graças a Deus. Irmão, vamos ler a palavra do Senhor. Onde nós paramos, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo de número 5, né, que foi, nós fizemos a leitura e paramos, né, e eu fiquei, se fosse da vontade do Senhor, nós ainda meditaríamos no versículo de número 5. Todos encontraram? Eu vou ler e os irmãos repitam também esse versículo 5 do capítulo 4 da segunda carta. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Eu necessito das orações dos santos em prol de minha casa. Quantos mais necessitam? Oremos uns pelos outros. Nosso presbítero Miguel vai estar orando ao Senhor. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos por mais essa tão grande, riquíssima oportunidade que mais uma vez o Senhor tem nos concedido na noite desse dia, de nós entrarmos pelas essas portas dessa casa de oração, para junto e unido louvarmos, bendizer, glorificar o teu santo nome. Pai, te louvamos pela vida do nosso irmão que já se encontra presente. Que o
Senhor venha nos abençoar nessa noite, que o Senhor venha alegrar cada coração, tirar toda tristeza, toda mágoa, todo rancor, tudo aquilo que venha nos afligir, meu Pai, que o Senhor venha jogar por terra, que estamos na sua casa, Pai, na sua presença, e na sua presença há abundância de alegria. Sabemos que algum, meu Pai, entrou por essas portas, alguns irmãos, irmã, que só pela sua graça e misericórdia, depois de um dia que enfrentamos diversas adversidades, Pai, problema, meu Pai, no lar, na vizinhança, na sociedade, no colégio, no trabalho, Pai querido, mas o Senhor tem reservado esse momento aqui, meu Pai, para nós, aleluia, estar se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, meu Pai, para nós estar mais uma noite, mais uma semana de pé na sua santa e gloriosa presença. Pai, te entregamos também nas suas mãos nossos irmãos, meu Pai, que outrora estava conosco neste lugar, nessa batalha, nessa peleja, hoje estão em casa acometidos de uma enfermidade, Pai. Que o Senhor venha alcançar cada um nessa noite, o Senhor venha confortar os corações, que o Senhor venha consolar, jogar por terra tudo aquilo que está afligindo nossos irmãos, tirando a paz, tirando a alegria, Pai, que o Senhor venha jogar por terra, Pai. Agora a sua palavra vai ser ministrada para os nossos corações, ser com o teu ungido nessa noite, Pai, e fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir e aprender de Ti nessa noite. Nós viemos estar em total reverência, meu Pai, a sua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Podem sentar, amados. Graças a Deus. Mas tu ser sóbrio em tudo. Mas antes, amado, nós estamos falando a respeito de quem mesmo? Nós estamos falando a respeito de quem mesmo? De quê? Doutrina, né? E a primeira leitura que nós fizemos a respeito de doutrina, quem lembra? Tito, capítulo 2, né? Fala o que convém a sã doutrina, mente boa, graças a Deus. Então nós estamos falando a respeito de doutrina, que é ensinamento. E esse ensinamento é segundo a palavra do Senhor, segundo as Escrituras. E aqui, amado, na continuação, né, desse texto que havíamos lido semana passada, então o último versículo diz: mas tu sê sóbrio sóbrio em tudo. O que é sóbrio? Oi? Moderado, equilibrado, né? É uma pessoa não estar sob efeito. No caso antigo era muito do vinho. Os irmãos devem lembrar que o rei Assuero, né, já tinha entornado, e aí veja a atitude dele, mandou chamar a rainha para apresentar lá, e a rainha não obedeceu a ele, né? E também, amados irmãos, lembra da situação de Belsazar, neto de Nabucodonosor, que fizeram uma grande festa, convidou todos os nobres, e aí começaram a beber, e aí quando ele já estava, né, embriagado, mandou trazer os vasos que seu avô havia levado do templo do Senhor para beber neles. E quando isso aconteceu, então ele viu a parte de uma mão escrevendo numa parede branqueada: Mene, Mene, Tekel, Faci.
E quando ele viu aquilo, as pernas dele tremeu, né? E os irmãos sabem muito bem, mas atitudes tomadas sob o efeito da embriaguez. Tá? Agora, irmãos, essa embriaguez, ela também pode ser no sentido espiritual. Quando nós lemos Apocalipse, não lembro agora o capítulo, mas os irmãos são rápidos, né? Graças a Deus, tem habilidade nas escrituras. João, ele viu uma besta, né? E a prostituta montada sobre ela, e tinha o que na mão? O que ela tinha na mão? Os irmãos nunca leram o livro de Apocalipse. O que ela tinha? Uma taça de uma mistura que ela deu às nações, e as nações foram embriagadas. Não é, amado, no sentido literal da embriaguez da bebida, mas daquilo que ela influenciou. A pessoa não tenha mais, amado, o equilíbrio, um sã juízo, uma consciência pura. Está embriagado. E uma pessoa embriagada, ela também fala o que não deve, não é assim? É mesmo a pessoa embriagada? O que ele não tem coragem de falar, sai de baixo que ele vai falar, né? Revela segredo e tudo, né? Não é assim? Mas Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 18, o que está escrito? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas, porque, irmãos, se nós observarmos, tá? Isso no livro de Atos, relato que é quando começa a fazer menção na história da igreja, né? Essa expressão cheio do Espírito Santo, e começa em Atos capítulo 2, justamente no dia de Pentecostes, a expressão, e todos foram cheios do Espírito Santo. E o efeito, amado, né? Vamos dizer assim, desse ato, foi uma manifestação física. Uma manifestação física. Em Atos capítulo 4, lembro agora o versículo lá por, acho que 31, se eu não me engano, também, amado, novamente fazendo menção que foram cheios do Espírito Santo. E o efeito disso, anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Tá? Então, amado, a ação, o efeito do ser cheio do Espírito, amado, isso vai ter a nível realmente físico também, não é só espiritual não, irmãos. Tá? Nós vamos ter outros registros também falando de Pedro, falando realmente de Paulo, cheio do Espírito Santo, e a atitude que se tomava. Então, bem diferente, amado, da atitude que toma uma pessoa embriagada. Por isso que ele disse, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então ele diz, mas tu, sê sóbrio em tudo. Em tudo. Tiago, ele
escreveu que nós devemos ser apressados no e tarde no. Mas na prática é assim mesmo que a gente faz? Claro, irmão, estou aqui, é óbvio que cada um tem o seu, vamos dizer assim, a sua temperança, né? Temperança é o mesmo que domínio próprio, né? Mas o que a palavra nos orienta é desta forma, tá? É nós primeiros ouvir para depois responder. Louvado seja o nome do Senhor. Ser sóbrio em tudo, sofre o quê? Mas aqui Paulo estava falando, é só para Timóteo mesmo, né? Isso é só para... Não era só para Timóteo, não? Quando o negócio é bom é para todo mundo, né? Quando o negócio aperta, não, isso foi só para ele lá, né? Mas não, tá? Sofre as aflições. E nós, amados, como membros do corpo de Cristo, não estamos isentos de aflições. Pelo contrário. Paulo, ele disse, eu cumpro o resto das aflições de Cristo. Ele não falou isso? Que ele também era participante. Então, amados, se nós fazemos parte do mesmo corpo, que é a igreja do Deus vivo, nós também sofremos aflições. E a palavra do Senhor, amado, também no livro de Atos diz que importa que por muitas tribulações entremos no reino dos céus. Não é por poucas não, irmão. Por muitas tribulações. E falando em tribulação, amados, vem à memória o que Paulo escreveu à igreja em Roma, no capítulo 5, né? Os irmãos lembram disto. Ele falando que ele não só se gloriava, amado, no que Deus fez, mas também nas tribulações. E é algo, amado, que isso, de certa forma, cria-se um conflito em nós. Como a pessoa se alegrar na tribulação? É fácil isso, irmão? E por que para Paulo era? Por que ele dizia, eu me alegro nas tribulações? Porque ele conhecia o propósito. E quando a pessoa, amado, ele entende o propósito, ele sabe realmente ter paciência ou perseverança naquilo que ele passa. O escritor aos Hebreus, amado, diz que Jesus, sendo filho, ele aprendeu por aquilo que padeceu. O próprio Filho de Deus, ele padeceu e estava escrito que isso realmente sucederia a ele, conforme Isaías 53. Ele foi moído. O que é moer, irmãos? Irmãos, já foram lá no mercado, lá pega, comprar carne moída lá, né? Passa por o processo, né? Mas ele também se refere ao trigo. Moer o trigo, porque ele disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, se ele deixar de existir, então ele vai surgir muitos grãos através daquele grão de trigo. E o grão era colocado entre duas pedras. Irmãos, já encontraram na Bíblia, né? O Senhor dizendo, se alguém escandalizar um desses pequeninos, era melhor amarrar uma pedra de moinho, ou de amós, que era a pedra que triturava o trigo. Isso era um trabalho das mulheres.
Tá? Inclusive, quando o Senhor, falando a respeito da sua vinda, tá? Ele disse: estarão duas moendo, porque está uma lá girando a pedra, é outro colocando o trigo, né? Estando duas moendo, uma será tomada e outra será deixada, né? Então isso, amado, era de manhã cedo, tá? E também ele citou: estarão dois no campo, já era outro horário. Estarão dois numa cama, isso já fala realmente do período noturno, porque, irmão, na vinda de Jesus, para alguns lugares será de madrugada, para outros será de tarde, para outros será de manhã, para outros será à noite, porque fuso horários diferentes. Mas tem uma coisa, irmão: se estivermos no Senhor, aleluia, a trombeta tocando, nós vamos encontrar com o Senhor. E Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, e diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, ser sóbrio em tudo e sofrer as aflições. Nós sofremos aflições. O Senhor Jesus disse: se o mundo vos aborrece, vos odeia, sabei que primeiro aborreceu a mim. Perseguiram a mim, também perseguirão a vós. E por isso, amado, quando ele, depois de ressurreto, reunido com os seus discípulos, por ocasião da sua ascensão, ele determinou que os seus discípulos ficassem aonde? Ficassem aonde, igreja? Ô, irmão. Os irmãos, olha, quem já jantou? Tem algumas pessoas que jantaram, mas os demais almoçaram, ainda tem ainda energia, né? Glória a Jesus. Ele determinou que ficasse em Jerusalém. Até quando? Até eles serem revestidos, porque o propósito, amado, não era permanecer em Jerusalém, não, tá? O propósito era ficar em Jerusalém até ser revestidos de poder, para então, amado, eles serem testemunha. E esse testemunha, irmão, essa palavra testemunha, na verdade é mártir. E o que é mártir? Alguém que morre, que padece por uma causa. Oh, Jesus, nós estamos dispostos a isso, irmão? Quem recebeu aquele vídeo lá? Depois eu ontem fiz menção, mas é em Moçambique, norte de Moçambique mesmo, irmão, tá? Norte de Moçambique mesmo. Os irmãos viram? Quem recebeu o vídeo? Tá? Os irmãos, inclusive crianças mortas. Mas os irmãos viram isso na mídia? Os irmãos viram algum telejornal anunciar isso? Não. Não anuncia não, irmão. Tá? Mas isso está acontecendo. Tá? Esses sim são mártires. Morreram pelo nome do Senhor. Então, amado, então, para que isto acontecesse, amado, vamos dizer assim, homens e mulheres estivessem prontos a dar a sua vida por amor a Cristo, irmão, só pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, porque, amado, o homem natural não. Os irmãos lembram, tá? Isso pela palavra do Senhor. Quando Satanás tirou tudo de Jó, Jó manteve-se fiel ao Senhor.
E o Senhor disse para Satanás: tu viste meu servo Jó? Mesmo depois de tu tirar tudo, ele continua sendo fiel? Aí disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Toca na saúde dele. Então nenhum ser humano, amado, vamos dizer assim, naturalmente falando, ele vai ter prazer em sofrer, ele vai realmente ter prazer em dar a sua vida. Não, amado, isto é a graça do Senhor na vida do homem e o poder do Espírito Santo que o leva a ter esta confiança, irmão. Como Paulo chegou a dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é... Morrer é ganho. Quem quer ganhar hoje? Ninguém quer ganhar, né? Ninguém quer ganhar. Como é que nós entendemos um negócio desse? Mas por que isto? Porque de certa forma, irmão, nós ainda estamos presos ao mundo que nós vivemos. E aí, justamente, amado, que Deus permite. Então, quando Paulo disse que se alegrava nas tribulações, é porque a tribulação, ela gera na vida do crente o quê? O quê? Paciência, que é... O que é paciência? Perseverança. A tribulação, amado, vai gerar na vida do crente a perseverança. E a perseverança, amado, por sua vez, vai gerar o quê? Vai gerar o quê? Não. Experiência, né? Você passou, né? O Senhor permitiu, veio a adversidade, você ficou firme ali, e quando você sai dela, aquilo gerou em você uma experiência. Você tem uma experiência para contar. Aí você vê lá, irmão, se descabelando, pensa: não, irmão, fica firme, que Jesus vai te dar vitória. Eu também já passei por isso. Você tem experiência. Agora, se não perseverar, irmão, não vai ter experiência. E a experiência, sim, ela vai gerar a esperança. E a esperança não traz confusão, né? Então Paulo diz para Timóteo: sofre, né? Ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. Vamos. Que aflições é essa? Ainda nessa segunda carta, capítulo 1, acho que é o versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Quem encontrou? Dessa mesma carta que nós estamos. 2 Timóteo. Participa de quê? Das aflições do Evangelho. Me explique isso, irmão Aguinaldo. As aflições do Evangelho, que ele está dizendo aqui. É isso mesmo? Está escrito, irmão? Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que estava o quê? Paulo estava o quê? Preso, né? Era preso do Senhor. Antes, participa das aflições
do Evangelho, segundo o poder de Deus. Irmãos, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 4, aonde ele, falando a respeito dos dons ministeriais, eu acho que deve começar pelo versículo 11, ele diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelista, outros para pastores e doutores ou mestres, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E o que mais? E o que mais? Cresçam em, eu ouvi, estou pedindo para repetir. Cresçam em, os irmãos não estão acompanhando não, está igual aqueles passarinhos só com o biquinho aberto assim, não, né? Então, lê para mim, por favor. A unidade da fé, o que é isso, irmão? Unidade. E olha aqui o Senhor Jesus, segundo o Evangelho de João, capítulo 17, o Senhor, Ele incluiu isso na sua oração ao Pai. Que eles sejam um. É unidade. Um. Porque vai dizer um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, e também só existe um corpo. Jesus não tem mais de um corpo, não. A igreja é um corpo só. Em Apocalipse está escrito que a noiva já está pronta. A noiva já está pronta. Cristo não tem mais de um corpo. Ele disse: sobre esta pedra, afirmação de Pedro, edificarei o quê? A minha igreja. Espera aí, pastor, mas lá em Apocalipse está dizendo as igrejas. Sim, as igrejas locais. Mas espiritualmente, a igreja é uma só. Louvado seja o nome do Senhor. Unidade da fé. Por isso, amado, que Paulo, ele houve a necessidade, e olha, irmão, que a igreja de Corinto foi Paulo que fundou, irmãos. Trabalho na cidade de Corinto. Trabalhou muito. E depois a necessidade dele escrever, instruindo novamente, amado, aonde ele chega a chamar realmente os cristãos em Corinto de meninos. Mas por que menino? Por causa do comportamento. Tá? Por causa do comportamento. Embora fosse uma igreja que tivesse dons espirituais, tá? Mas não é dom que vai, amado, classificar a pessoa, né?
homem ou mulher, como verdadeiro seguidor de Cristo, mas sim o fruto do Espírito na sua vida. Então eles tinham os dons, mas Paulo chamou ele de quê? Chamou eles de quê? Meninos e o que mais? Vós sois carnais. Oh, meu Deus, já pensou aqui chegar a dizer que Paulinho, você é um carnal, o quê? Aí, né? Mas Paulo falou isto. Vós sois carnais, porque há entre vós dissensões. Em parte eu creio. Porque cada um diz, não, um diz que é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cefa e outro é de Cristo. Aí onde ele diz, Cristo está dividido? Não. Então a unidade da fé. Irmãos, nós temos um só Senhor. E temos um só céu como alvo. E lá não tem divisão não. Lá não tem divisão. Então sofrer, ser participante das aflições do Evangelho. Irmão, quando eu olho para isso aqui, irmãos, para o modo de vida dos nossos primeiros irmãos amados, para a situação que nós vivemos hoje, irmão. Aí aquele hino, né? Eu queria ver, né? Em memória. Os irmãos já ouviram esse hino? Quem conhece? Quando o sangue dos irmãos era derramado lá naquele Coliseu romano, está lá só a ruína hoje. Mas quanto sangue de crente foi derramado ali? E isto não impediu o crescimento. Então eles entendiam, amados, o propósito desse processo na vida do cristão. O Senhor Jesus disse, quem quiser vir após mim, faça o quê? Irmão, se não negar, não tem como não, irmão. Porque tem aflição sim, irmãos. Tem aflição sim. E aí a necessidade de eu negar a minha vontade, negar o meu querer, para aceitar a vontade do Senhor na minha vida, como o Senhor Jesus orando no Getsêmani. Pai, se possível for, passa de mim este cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E por final, ele se submeteu. Disse, não, agora vocês podem dormir, já está decidido. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda, amados, primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 17. Irmãos, confessar algo para os irmãos. Mas houve um momento que, orando ao Senhor, disse, Senhor, se dependesse da minha vontade, eu não estava passando por isso não. Mas seja feita a tua vontade. Tem coisas, irmãos, que nós não vamos entender. E às vezes nós até questionamos com o Senhor. Porque de certa forma, irmãos, às vezes há um sentimento de comiseração. Que é isso?
é misericórdia de nós mesmos, né? Achar, não, eu não posso estar passando por isso, não é? Não vem esse pensamento? Não, eu não posso estar passando por isso. Senhor, eu sou teu servo, como é que eu estou passando por isso? Aí vem, amado Isaías, dizendo que agradou a Deus moê-lo. Moeu o próprio filho, o presbítero Ademar. Agradou a Deus moer o próprio filho, fazendo-o enfermar e colocar por expiação do pecado. Porque só Jesus, amado, que seria e foi de fato o sacrifício perfeito, aleluia, que verdadeiramente exalou o cheiro agradável diante do Pai, amados. Sacrifício este que resultou nisso aqui, conforme está em Isaías: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou? 1 Pedro 3, de 8 a 17. Glória a Jesus. É uma leitura extensa, irmãos, mas eu gostaria aqui de destacar, tá, o versículo de número 11. O que diz? Aliás, o versículo 10. O versículo 10. Porque quem quer amar a vida e ver o quê? Faça o quê? Que livro de Provérbios diz: o que muito abre a boca, o que acontece? Traz perturbação. É muita? Irmão, vamos, que as horas já não nos permite, tá? Então, isto a palavra do Senhor nos orienta. E também aqui, amado, versículo 14. Versículo 14.
Irmãos, não parece um paradoxo? Se padeceis, se sofreis por causa da justiça, sois o quê? E o que é bem-aventurado? Como é que pode ser isto? Irmãos, só pela graça do Senhor, irmão. Porque a pessoa, quando ele sofre injustamente, qual é o sentimento que ele tem? Qual o sentimento, amado, em regra, quando a pessoa, ele sofre injustamente? Ele fica feliz, dá risada, dá pulo. Mas como é que aqui está dizendo que se nós padecermos pela justiça, nós somos mais do que felizes? Ou não está escrito isso? Está escrito, irmão? Mas essa carne não aceita isso, irmão. Essa carne, irmãos, essa natureza, ela não se comporta assim. Tá? Por isso que Paulo diz, devemos nos considerar como mortos. Porque, amado, se a nossa carne, ela prevalecer, nós teremos comportamento diferente. Nós vamos ter sede de vingança. E a palavra do Senhor, ela fala a respeito disso. Na ira do homem não opera o quê? A justiça de Deus. Isso é muito sério, irmão. Não? Isso é muito sério. Isso de respeito, amado, não é aos irmãos, não. Daqui de cima até lá embaixo. Não tem diferença nenhuma, não. Porque nós não somos, amado, mais capazes nem mais santos do que os irmãos. Somos tão humanos quanto os irmãos e tão santos quanto os irmãos. Por isso que o Senhor, a palavra do Senhor diz, sede sóbrio e vigiai. Sede sóbrio e vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Tá? Mas que o Senhor nos guarde. E aqui, amado, finalizando ainda, ele disse... Mas também se padeceis por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbei. Né? Ou seja, amado, nós vemos a situação tanto dos apóstolos quanto dos primeiros cristãos que enfrentaram isso. O escritor aos Hebreus também faz menção disso. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre o quê? Para quê? É com mansidão mesmo? Oh, Jesus. A qualquer... Você tem argumento para responder. Por quê? Por que essa esperança? Pessoal vê, mas você nunca viu Jesus. Mas os irmãos têm argumento pela palavra do Senhor e pela vida de comunhão com o Senhor. E ainda, amados, tendo uma boa consciência para que naquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, fica o que, irmãos? Confundidos que blasfemam do vosso bom em Cristo, do bom procedimento. Não podemos, amado, não devemos sofrer por causa dos nossos erros, irmão. Né?
cometi coisa errada, e aí a pessoa está no meu calo, e eu digo, e o inimigo se levantou. O inimigo está furioso. Não, eu que arrumei a situação. E não tem, amado, não pense que tem recompensa nisso, não. É consequência dos meus erros. Agora, se nós padecemos, amado, injustamente, aí a Bíblia diz que aí sim, a recompensa da parte do Senhor. Tá? E aí, porque melhor, Jesus, melhor é que padeçais fazendo o quê? Do que o mal, tá? Que Deus nos ajude, irmãos. Nós somos participantes das aflições do Evangelho. Palavra do Senhor, amado, se não me engano, é Paulo escrevendo a Timóteo, os que querem seguir a Cristo piamente. O que é isso? Seguir a Cristo piamente. O que é isso? Eu vou falar o restante do versículo, mas vamos por parte. Os que querem seguir a Cristo piamente, fiel, porque piedade é zelo. Então seguir a Cristo, amado, com zelo, com dedicação, não é seguir a Jesus distante, não é seguir a Jesus como a multidão, não, amado. Uma multidão estava apertando Jesus, mas uma mulher debilitada, enferma, chega e toca em Jesus e diz, quem me tocou? E os discípulos disseram, a multidão te aperta, e tu pergunta quem tocou, diz, não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, louvado seja o nome do Senhor. Então, os que querem seguir a Cristo piamente, ele vai receber tapinha nas costas? Não? Assim, uma favorzinha no rosto. Não? Não é não? Mas é isso que a gente quer. Vai sofrer o quê? Vai padecer o quê, irmão? Irmão, por isso que há necessidade de nós examinarmos as Escrituras, irmão. Porque se nós não examinarmos, nós não vamos saber essas coisas. E quando nós nos depararmos, irmão, nós vamos empacar. Mas quando examinamos e vemos que a Bíblia está dizendo isso, amado, se sofreis por causa da justiça, sois bem-aventurados. Ih, Jesus, eu estava achando que era coisa ruim, Senhor, tem misericórdia, Jesus me dá graça, Jesus me ajuda. E nós vamos seguindo em frente para o nosso alvo, que é Cristo. Que Deus nos abençoe, amado. Vamos nos colocar em pé e próxima segunda-feira nós voltaremos então à leitura inicial, tá, desse assunto, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, bendito e eterno Pai, em nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, rendemos-te graças, meu Senhor, por tudo quanto o Senhor já tem realizado em nossas vidas. E conforme a tua palavra, Senhor, que está escrito, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Sim, meu Senhor, tu começaste esta boa obra em nossas vidas, e é o Senhor que está aperfeiçoando a cada dia, pois a tua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Pai eterno, tu conheces
as nossas fragilidades. Ah, meu Senhor, quantas vezes falhamos diante de Ti, Pai querido, mas tem misericórdia e nos ajuda, pois a Tua palavra, meu Senhor, ela diz a respeito do que havemos, meu Senhor, de passar por amor a Ti, meu Senhor, para que assim sejamos aperfeiçoados diante de Ti. Pai eterno, nos guarda, meu Senhor, da corrupção do mundo, do engano do pecado, meu Senhor, que os nossos olhos estejam fitados em Ti, meu Senhor, como nos ensina a Tua palavra, porque está escrito que é um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, e o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a tua alma não tem prazer nele, e nós não queremos jamais recuar. Pai, é por isso que aqui estamos, invocando o Teu nome, clamando diante de Ti, confessando diante de Ti, ó Pai eterno, as nossas fraquezas, as nossas falhas, meu Senhor. Ah, Pai eterno, nos ajuda com a Tua mão forte e com o Teu braço poderoso a superar todos os revés e as adversidades da vida e prosseguirmos para o alvo da soberana vocação. Pai Santo, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. Nosso Deus e eterno Pai, também estaremos neste momento Te honrando com as nossas contribuições. Meu Senhor, o que vamos apresentar diante de Ti é o que o Senhor já tem provido em nossas vidas. Porque se não fora a Tua provisão em nós, nada nós teríamos que apresentar diante de Ti. Por isso, rendemos-te graças por nos fazer participante, meu Senhor, desta obra. Continua, meu Senhor, abençoando Teus filhos, fazendo-os prosperar, para que assim, meu Senhor, os Teus filhos abençoe a Tua obra, sejam mantedores da Tua obra. Meu Senhor, repreende qualquer pensamento de avareza, meu Senhor, porque a Tua palavra diz que tudo é Teu, meu Senhor. Portanto, Pai amado, Tu nos constituísse mordomo dos Teus bens. Ajuda-nos, Senhor, a administrar, Pai querido, com sabedoria o que o Senhor tem nos confiado, para que assim o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, amado. Irmãos, coopere, né, com alegria. Nosso pastor ontem fez menção, né, a respeito da nova etapa na obra ali da Taquara, e o que vai se exigir realmente, amado, né, um investimento bem maior, tá? Porque vai ser um trabalho com estrutura metálica, é bem mais rápido, mas também bem mais caro, tá? Mas nós estamos investindo, amado, no reino de Deus. E se Jesus vier antes, irmão, não perdemos nada, tudo é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos fazer a nossa parte, tá? Vamos contribuir com alegria. Irmãos, amanhã, a minha parte eu já fiz. Amanhã, como sempre, o nosso grande culto de ensino, né? A palavra do pastor da igreja, tá? Nós aqui, amado, representamos o pastor da igreja, tá? Eu não sou pastor dos irmãos, sou dirigente. Pastor dos irmãos é o mesmo meu, tá? É o pastor José Maria. Então, às terças-feiras, amado, é o dia dos membros, né, estarem recebendo o ensinamento do pastor. E na quarta-feira, pela manhã, o grande trabalho de consagração às 9 horas e às 19 horas o grande culto da família, com o propósito pelas famílias e também, amado,
por salvação de alma, batismo com o Espírito Santo e cura dos enfermos, que é o propósito geral da igreja. Cada dia há um determinado número de congregações, amado, participando desse propósito, tá? Segunda um determinado número, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? São 32 congregações e aí divide pelos dias, né? E pela área também. Na sexta-feira, pela manhã, o grande trabalho de consagração às 9 horas e às 19 horas o culto de clamor ao Senhor. No sábado, pela manhã, o trabalho do círculo de oração. À noite, ainda no sábado, teremos um mutirão, tá? E à noite, na nossa matriz, o culto da Umadel, tá? Esse mês volta tudo ao normal, tá? E no domingo, pela manhã, às 8 horas, oração pelas famílias, às 9 horas, a escola bíblica dominical, às 10h30, ceia do Senhor. E, como os irmãos já sabem, todo segundo domingo nós temos a campanha do quilo e também, amado, a nossa contribuição da oferta alçada ao Senhor. E às 15 horas o trabalho de evangelização, às 18 horas o grande culto ao Senhor. Vamos nos pôr em pé para agradecermos ao nosso Deus por esse momento oportuno que o Senhor nos tem concedido. Nosso evangelista Josias vai estar orando pelo término e também pelos pedidos de oração. Paz do Senhor, irmão. Pai querido, muito obrigado mais uma vez a estar aqui, Senhor, nesse dia. Agora está aqui minhas mãos, Senhor, esse caderno com nomes de pessoas, pedido de orações que eu não sei, Tu sabe, e que Tu possa, Deus, honrar, Senhor, a nossa fé, Deus, que pessoas que colocaram o nome, que elas possam receberem vitória e entenderem, serem alertadas, que o Espírito Santo fale com elas, que foi a nossa oração, para que pessoas possam nos procurar, Senhor, para agradecer pelas orações, porque se elas colocam o nome aqui, porque elas acreditam que Tu ouve a nossa oração, e nós acreditamos nisso. Deus, agora muito obrigado por cada vida que aqui vieram, pelo estudo que foi dado, nos dá vitória, que possamos, no decorrer do dia, ao sair daqui dos dias posteriores, que possamos ter, Senhor, o fruto, o efeito da adoração e do ensino que nós estamos tendo nesta noite, e que possamos estar aqui quarta-feira alegre, cheio do Teu Espírito Santo mais uma vez para prestar mais um culto racional em nome de Jesus. Presbítero Ademar impetrando a bênção. A vitória é nossa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, riquíssima e bondosa consolação do Espírito Santo de Deus, seja na vida de cada um dos seus servos, desde agora e para todos sempre, todos digam amém. Deus que abençoe a todos.